Capítulo 91 Achado que consola. É claro que as reflexões que aí deixo não foram feitas então a caminho do seminário, mas agora no gabinete do Engenho Novo. Então, não fiz propriamente nenhuma, a não ser esta, que servi de alívio um dia ao meu vizinho Manduca. Hoje, pensando melhor, acho que não só servi de alívio, mas até lhe dei felicidade, e o achado consola-me. Já agora não esquecerei mais que de 2 ou 3 meses de felicidade a um pobre diabo, fazendo-lhe esquecer o mal e o resto. É alguma coisa na liquidação da minha vida? Se há no outro mundo tal ou qual prêmio para as virtudes sem intenção, esta pagará 1 ou 2 dos meus muitos pecados. Quanto ao Manduca, não creio que fosse pecado opinar contra a Rússia, mas, se era, ele estará purgando há 40 anos a felicidade que alcançou em 2 ou 3 meses, donde concluirá, já tarde, que era ainda melhor haver gemido somente, sem opinar coisa nenhuma. Capítulo 92 O diabo não é tão feio como se pinta. Manduca enterrou-se sem mim. A muitos outros aconteceu a mesma coisa, sem que eu sentisse nada, mas este caso afligiu-me particularmente pela razão já dita. Também senti não sei que melancolia ao recordar a primeira polêmica da vida, o gosto com que ele recebia os meus papéis e se propunha a refutá-los, não contando o gosto do carro. Mas o tempo apagou depressa todas essas saudades e ressurreições. Nem foi só ele, 2 pessoas vieram ajudá-lo. Capitu, cuja imagem dormiu comigo na mesma noite, e outra que direi no capítulo que vem. O resto desse capítulo é só para pedir que, se alguém tiver de ler o meu livro com alguma atenção mais da que lhe exigir o preço do exemplar, não deixe de concluir que o diabo não é tão feio como se pinta. Quero dizer que o meu vizinho de mata-cavalos, temperando o mal com a opinião anti-russa, dava à podridão das suas carnes um reflexo espiritual que as consolava. Há consolação maiores, de certo, e uma das mais excelentes é não padecer esse nem outro mal algum, mas a natureza é tão divina que se diverte com tais contrastes, e aos mais nojentos ou mais aflitos acena com uma flor, e talvez saia assim a flor mais bela. O meu jardineiro afirma que as violetas, para terem um cheiro superior, é um mister de estrume de porco. Não examinei, mas deve ser verdade. Capítulo 93 Um amigo por um defunto. Quanto a outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar, que no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que durante a cerca de 5 minutos esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim? A palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que lhe disse em resumo foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu, tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes, e prima Justina não achou taxa que lhe pôr. Depois, sim, no 2º ou 3º domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natural. Parece curioso? Isso parece, mas... A mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras, naturalmente,
Vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também alguém há de você sair, com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos. Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas. E não contávamos voltar à roça? Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá. Tomás, nhonhô. Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço, chegou-se a nós e esperou. É casado, disse eu para Escobar. Maria onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? A lembra, sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro, e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não, alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa, nem são todos os da roça, a maior parte ficou lá. O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado. A de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quitanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo, passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões? Não me lembro agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ri. Ele riu também. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo? Escobar confessou esse acordo do interno com o externo por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele.